E aí pessoal, tudo bem? Professor Antônio aí trazendo mais questões aí que já caíram em algumas provas anteriores aí da Petrobras, da Transpetro, né? Para ajudar vocês aí no estudo, vocês se concentrarem, né? E se de repente vocês verem uma dessa questão aí, você vai, opa, eu tenho que estudar tal tópico, eu preciso estudar tal tópico, eu estou mais fraco, eu estou melhor nesse tópico, né? Então comentem aí, deixem nos comentários aí, pessoal, o que vocês estão achando dessas questões aí. São questões aleatórias que eu estou pegando aí de provas, dessa vez uma prova da Petrobras aí, tá? Para esse cargo aí de técnico, projetos, construção e montagem, mas questões assim que abordam a área da mecânica, né? Questões aí importantíssimas aí para vocês estudarem, tá? Lembrando que nós temos lá o nosso preparatório online, tá? Lá na plataforma Eduz. Eu sempre deixo o link aqui, deixo o meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp aí para estar fazendo comentários, né, a respeito do curso ou também dessas questões, tá bom, gente? Então tá, vamos lá para essa questão, uma questão aí de materiais, falando sobre os aços e ligas especiais, né? Então, os aços especiais, aços liga e inoxidáveis. Opa, aço inoxidável tem um percentual de cromo, que vai até 13%, né? Então, esse percentual de cromo, ele garante uma elevada resistência à corrosão, tá? São empregados na fabricação de tubos, que irão operar em situações específicas. Relativamente aos tubos de aço carbono, de uso geral, considera-se que os aços especiais, gente, ele está fazendo uma relação entre os aços inoxidáveis e os aços de uso geral. São os aços de aço de médio ou baixo carbono. Então, ele está fazendo assim uma comparação, tá? Então, esses aços de uso geral em relação aos aços especiais, ou seja, considera-se que os aços inoxidáveis, os aços especiais, são mais econômicos? Errado. Isso aí está errado por quê? Porque os aços inoxidáveis têm um percentual de cromo e esse cromo ele é caro, ele custa caro. A obtenção do cromo ele é muito dispendiosa, né? Os aços especiais são mais frágeis para temperaturas inferiores a 45 graus Celsius. Olha, pessoal, essa alternativa também está incorreta, porque mesmo em temperaturas baixas, os aços especiais eles são mais resistentes que os aços com médio teor de carbono. Então, também está incorreto. Os aços especiais, aços com ligas especiais, podem suportar até temperaturas baixas. Então, por isso que está incorreta essa alternativa, né? São menos resistentes a altas temperaturas? Não. Então, assim, ó, o percentual de cromo adicionado ou o percentual de outro elemento químico pode adicionar o que a gente chama de refratariedade. Fazem com que esses aços suportem elevadas temperaturas. Então, por isso, eles não são menos resistentes, tá bom, pessoal? Apresentam resistência mecânica inferior? Gente, também nada. Os aços especiais eles são fabricados com essas ligas exatamente para que haja um incremento na resistência, um aumento na resistência mecânica. Então, não tem nada de resistência mecânica inferior. Então, a única alternativa que sobrou foi a alternativa E, onde esses aços inoxidáveis apresentam uma maior resistência à corrosão. Isso por conta do cromo, né? Uma questão aí falando de mecânica geral, né? Mecânica em si, elementos mecânicos, acoplamentos, né? Mais especificamente de elementos de máquinas, falando de freios e embreagens, né? Então, com relação a esse assunto, você pode encontrar lá no livro de elementos de máquinas do Stigler, ou também do Sarkis, tá? São livros aí muito bons aí, falando sobre esses tipos de elementos de máquinas. E a gente vai ler cada uma dessas afirmativas ali e vocês vão identificar facilmente qual é a alternativa falsa. Por exemplo, ali, ó. Número 1. A embreagem, ao ser acionada, retira energia do sistema, fazendo com que um dos eixos a ela acoplado diminua a rotação. Gente, está errado isso aí, porque a embreagem, o objetivo da embreagem é que haja uma equalização da rotação, tanto da embreagem quanto do eixo.
Então, quando há um acoplamento da embreagem com o eixo, não há queda na rotação. O que vai haver vai ser um aumento da rotação até que a rotação alcance a mesma rotação da embreagem. Então, está incorreto a afirmativa 1. A embreagem transmite torque entre o motor e um sistema de transmissão, utilizando as forças de atrito. Isso é verdade, porque a embreagem nada mais é do que há uma aderência, né, da embreagem com o eixo de acoplamento, e aí essas forças de atrito, de aderência, elas geram o torque e equalizam a rotação do eixo. Então está correto a alternativa 2 aqui, ó, completamente correta, né? Ela transmite o torque entre o motor e o sistema de transmissão, utilizando as forças de atrito geradas entre as duas superfícies de contato. Está corretíssimo. Número 3. A embreagem deve ter sua superfície de contato lubrificadas. Gente, já vamos parar aqui, não vamos nem ler mais nada. Porque as superfícies de contato, se tiver lubrificação, como é que vai transmitir torque? Como é que vai transmitir rotação? Então, está totalmente incorreta a afirmativa 3, sobrando somente a afirmativa 2, onde nós vamos ter a alternativa A correta. Tá bom, pessoal? Vamos para mais uma questão aí. Utilizados nas últimas décadas como substitutos dos tubos fabricados de aço inoxidável e de metais não ferrosos, os tubos de materiais plásticos sintéticos têm se apresentado, eu acho que ele está falando dos tubos de PVC, né? Tem se apresentado como um grupo mais importante de tubos não metálicos empregados em tubulações industriais. Uma das fortes limitações, gente, ó, presta atenção nessa palavra aqui, ó, desvantagem, desvantagem. Então, quando ele fala em limitação, ele está se referindo à desvantagem ao uso dos tubos de materiais plásticos. Gente, qual é uma das fortes desvantagens desses tubos de materiais plásticos? É o baixo peso? Errado. O baixo peso, na verdade, é uma vantagem, tá bom, pessoal? Num projeto aí onde você vai utilizar bastante tubo de aço ou tubo de aço inoxidável, você vai economizar muito peso. Então, o baixo peso não é uma desvantagem, é uma vantagem. Alto coeficiente de atrito? Gente, é estranho essa afirmação, alto coeficiente de atrito. Mas em relação a quem? Tá? Então, não fica claro aquilo ali. Alto coeficiente de atrito deveria ter em relação a algum outro material. Então, a alternativa B também está incorreta. Tá? Na letra C, baixa resistência à corrosão. Bom, pessoal, baixa resistência à corrosão está incorreto também. Isso aqui está totalmente errado, porque os tubos de materiais plásticos, o PVC, materiais poliméricos, eles têm uma elevada resistência à corrosão, quase nula resistência, quase nula a ação corrosão, né? Então, está errado, é elevada resistência à corrosão. Baixa resistência mecânica? Sim, pessoal, essa alternativa D está correta, porque com relação à resistência mecânica comparada aos aços e aos materiais metálicos, esses tubos de materiais plásticos, eles são mais frágeis, né? Possuem baixa resistência ao impacto, a resistência à tração, enfim, esses materiais aí realmente eles têm uma baixa resistência mecânica. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Na alternativa E, ele afirma que há uma alta estabilidade dimensional. O que ele está se referenciando é com relação ao aumento dimensional desses materiais. Então, ele vai ter uma alta estabilidade dimensional, é isso que ele está querendo dizer. Está incorreto, porque esses materiais eles possuem um coeficiente de dilatação linear muito elevado. Então, por isso que está incorreto essa alternativa aqui também, tá? Então, em baixas ou elevadas temperaturas, você não há uma estabilidade das dimensões desse material, tá? Gente, uma questão aí mais demorada para a gente raciocinar, né? E que pegou muita gente de surpresa, né? Uma questão aí que pegou bastante gente. Ele deu aqui alguns dados sobre uma bomba de deslocamento positivo e ele pediu a pressão máxima
né, de trabalho dessa bomba, né, na linha de um atuador hidráulico. Então, o que nós temos aqui? Ó, é uma potência de 1.200 watts e essa bomba fornece uma vazão de 0,01 metros cúbicos por segundo e ele pede uma pressão máxima em quilopascais. Gente, é de praxe a Sesgran Rio fazer isso aqui, tá bom? Ela te pede dimensões fora, tá? Fora do uso comum. Isso faz com que o candidato perca tempo ali na resolução da questão. Isso se você quiser resolver a questão e não chutar, né? Então, olha o que ele deu. Ele deu a potência em watts, deu a vazão em metros cúbicos por segundo. Gente, o correto é litros por minuto, tá? Eu já vou explicar por quê. E pediu a pressão máxima em quilopascais, uma vez que a pressão pode ser fornecida em bar. Isso aí depende da fórmula que você vai utilizar. E a fórmula que eu vou utilizar é essa aqui, ó, onde você tem a pressão hidráulica, que é igual à variação de pressão entre a descarga e a sucção. Como ele está pedindo a pressão máxima, eu vou cancelar uma dessas variáveis, tá? Vou deixar somente a pressão de descarga ou pressão de sucção, multiplicado pela vazão em litros por minuto, e aqui dividido por 600, que é um fator de conversão dessas unidades. Então, veja bem o que aconteceu nessa questão. Aqui, você vai colocar a potência em quilowatts, que é a potência hidráulica. Aqui, você vai colocar a pressão em bar, tá bom, gente? Em bar, nós vamos encontrar a pressão em bar. Depois a gente passa para Pascal, beleza? Tranquilo. E aqui nós temos a vazão em litros por minuto. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa unidade aqui, ó, e vou transformar ela para metros cúbicos por segundo. Por quê? Porque ele me forneceu aqui. Então é isso que a gente vai fazer. Porque é a única variável que está fora dessa relação fornecida aí pela potência hidráulica. Então vamos lá. Como é que eu resolvi? Eu substituí aqui em quilowatts, porque 1.200 watts é 1,2 quilowatts. Aqui nós temos a pressão, tá bom? A pressão, lembrando que a pressão em bar, vou até escrever aqui, pessoal, a pressão em bar, tá? A gente vai isolar essa variável e depois passar ela para Pascal, tá bom? Tranquilo. E aqui, pessoal, nós temos aqui a vazão em metros cúbicos por segundo. Então, o que eu vou fazer? Olha aqui a conversão, olha aqui a perda de tempo que a Sesgran Rio vai fazer. 0,01 metro cúbico por segundo é 0,01 metro cúbico. Eu vou pegar aqui o segundo e substituir pela fração de minuto. Esse 60 ele vai para cima, tá bom, pessoal? Porque isso aqui é uma divisão de fração. Então, vai ficar 0,01 vezes 60 metro cúbico por minuto. Vai resultar em 0,6 metro cúbico por minuto. Lembrando que 1 metro cúbico são 1.000 litros, tá bom, pessoal? Ele não falou o fluido ali, ó, tá? A questão também foi mal elaborada, ele não falou qual é o fluido. Mas eu estou considerando que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, tá bom? Então, esse 0,6 multiplicado por 1.000 vai resultar em 600 litros por minuto. Olha lá, pessoal. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos pegar esse 600 e trocar ele de lugar aqui, ó, tá vendo? Ó, onde estava 0,01, eu troquei por 600 litros por minuto. Então, isso aqui agora vai cancelar com isso aqui, né? Então, vai ficar 1,2 bar, né, pessoal? 1,2 bar. Vocês não podem esquecer também que 1,2 bar é igual a 100.000 pascais, tá bom, pessoal? Ou 100 quilopascais, se vocês preferirem, né? Então, quer dizer que 1,2 bar vai ser, então, 120.000 pascais, que equivale a 120 quilopascais, que é a alternativa que ele está afirmando aqui, que é a alternativa C, tá bom, pessoal? O gabarito traz a alternativa C. Então, olha que legal, eu perdi um tempão aqui fazendo essa conversão.
É isso que a CES Gran Rio quer, que você não resolva rápido, que você perca tempo nessas questões, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa resolução e das outras resoluções de questão e continuem aí acompanhando o nosso canal aí, tá bom, pessoal? Forte abraço e até a próxima!